O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta semana da Quaresma, hoje de maneira especial, na sexta-feira. Daqui a 8 dias, ou seja, na próxima sexta-feira, todos os católicos do mundo inteiro estarão celebrando as funções da paixão do Senhor. Estaremos ali diante do crucificado e vendo e meditando a sua paixão, o seu amor, a sua morte por cada um de nós. Tudo feito por amor, Jesus veio nos salvar. Hoje, sendo sexta-feira, principalmente nesse tempo da Quaresma, um dia propício, e a igreja pede que façamos o jejum, façamos a abstinência de carne também, que é muito importante na sexta-feira. Meditemos a via sacra em muitas paróquias. Os sacerdotes estão fazendo junto com a comunidade aquelas procissões, aqueles momentos penitencial, saindo de um lugar, indo para o outro, meditando a via sacra. Um dia propício para fazermos uma boa confissão, revisão de vida. É assim que nós meditamos. É assim que nós vivemos a sexta-feira e é assim também que nós vivemos a Quaresma. Deus nos chama à conversão. Vamos voltar para o Evangelho de hoje. Lembrem-se que eu sempre tenho dito para vocês o seguinte, que a partir do 4º e 5º domingo da Quaresma, a igreja entra naquele momento em que nós chamamos o tempo da paixão. E ali, a igreja vai mostrar o motivo
que levou as autoridades religiosas daquele tempo a matar Jesus, levar Jesus à condenação e levar Jesus à morte. E qual era o motivo que eles deram para que Jesus pudesse ser condenado e morto por eles? Simplesmente porque Jesus falou uma grande verdade. E qual foi a verdade que Jesus falou? Que ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Jesus, é o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós. Então vejam, o Evangelho de hoje começa dizendo o seguinte, que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E lhes disse, por ordem do Pai, Jesus fala, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Então, se nós formos ao versículo anterior, então vejam, nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 10, o versículo 31 a 42. Se nós formos para o versículo anterior, que é o versículo 30, lá vai acontecer um fato. Jesus simplesmente fala para os judeus, para as pessoas que estavam ali, ele se refere dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus fala isso, eu e o Pai somos um, para os judeus isso era uma blasfêmia. Mais uma vez, Jesus, aquele homem que estava ali na cabeça deles, e que era um homem também, e que é um homem, porque Jesus tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e eles não queriam entender e aceitar a divindade de Jesus. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo que era Deus. Então, quando Jesus fala que é Deus, eles queriam apedrejá-lo, queriam prendê-lo. Aqui está o motivo, mais uma vez, que eles queriam matar Jesus. Eu estou repetindo isso para que isso possa ficar bem claro dentro de nós. Eles condenaram Jesus porque ele, sendo homem, dizia ser Deus. Mas graças a Deus nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é o Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 1, que é chamado o prólogo, João diz assim, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Vou ler também o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Esse Deus aqui se refere ao Pai. Ele já existia antes de todos os séculos. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era Jesus. E Jesus estava junto do Pai. E o Pai e Jesus era Deus. Jesus é Deus, é isso que João está afirmando. Ele estava no princípio junto de Deus. E tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Aqui, João está declarando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus,
nós vemos naquela pessoa Deus. Jesus, ele é Deus com duas naturezas. Uma natureza divina e a outra natureza humana. Mas com a natureza divina e a natureza humana, ele é Deus. Ele é Deus. O Pai só tem uma natureza, a divina. O Espírito Santo só tem uma natureza, a divina. Mas Jesus tem duas naturezas. Então nós não podemos negar e dizer simplesmente, quando nós olhamos para Jesus, dizer que Jesus, ele é um homem como outro qualquer. Um grande profeta, como muitos dizem por aí. Quantas seitas e religiões falsas olham para Jesus e dizem assim, não, ele foi um grande homem, ele foi um ser iluminado, ele é isso e ele é aquilo, mas Deus, não, ele não é Deus. Não, meus irmãos, para nós, ele é Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada foi feito. Tudo foi feito para ele. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquele homem que morre na cruz, ao mesmo tempo ele é Deus. É Deus quem está ali, dando a vida na sua natureza humana. O Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Aquele que foi gerado pela Virgem Maria. Lembremos quando o anjo Gabriel, ele aparece a Nossa Senhora, perguntando se ela queria ser mãe de Deus. Ela aceitou e ali diz que o Espírito Santo veio sobre ela. E no ventre da Virgem Maria, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, se faz carne e habita no meio de nós. E nós cremos nisso. Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus tem a natureza divina, Jesus tem a natureza humana. Se alguém disser que Jesus não é Deus, que ele é apenas um grande profeta, isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Nós católicos cremos nisso. Aí vejam, voltando ao Evangelho, eles começam a dizer uma coisa, que eles não estavam chamando Jesus, blasfemando, querendo apedrejar Jesus, simplesmente porque Jesus tinha feito as obras, porque Jesus, olha, eu fiz minhas obras. Se vocês não acreditam que eu sou Deus, então creiam pelo menos pelas minhas obras. Aí eles dizem assim, não é pelas obras, é porque você sendo um homem, se diz ser Deus. Então, pelas obras, nós podemos perceber que Jesus é Deus. Porque Jesus ele fez coisas que um ser humano jamais poderia fazer. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Imagina lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães. 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas. Vamos pensar nisso. Como pode 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 pessoas? Isso é impossível. Então, o que aconteceu? Jesus ele fez um milagre, um grande milagre. A partir daqueles pães foi se multiplicando os pães. A partir dos 5 pães foi se multiplicando. A partir de 2 peixes foram se multiplicando, até alimentar 5.000 pessoas, que eram 5.000 pessoas que estavam ali. Quem é o ser humano que pode fazer uma coisa dessa? Só Deus pode fazer. Então essa foi uma grande obra. Uma outra grande obra que Jesus fez, ressuscitou pessoas.
Embora nós estejamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 10, já no capítulo seguinte nós vamos ver que Lázaro estava morto já há 4 dias, meus irmãos. Já estava cheirando mal, como as irmãs dele falou quando Jesus pediu para abrir o túmulo. Mestre, ele cheira mal. Aí Jesus disse para ela: se credes, verás a glória de Deus. E quando abrem o túmulo, Jesus grita: Lázaro, vem! E Lázaro vem. Ele ressuscitou, estava morto há 4 dias. Qual é o ser humano que pode fazer isso? Deus, somente Deus pode fazer isso. Então são as obras que Jesus fez. Uma outra obra, andou sobre as águas. Qual é o ser humano que anda sobre as águas? Quem? Me mostra algum ser humano que andou sobre as águas? Se você disser, tal pessoa andou sobre as águas, é truque, é ilusão de ótica. Mas Deus não foi truque que Jesus fez. Jesus andou mesmo sobre as águas. Porque ele sendo Deus, a água é criatura, então a água se submete a ele. Então o que Jesus diz está dito. E ele andou sobre as águas. Uma outra obra que Jesus fez, expulsou os demônios e perdoou os pecados. Então, quando Jesus falou também que ele havia perdoado os pecados daquele paralítico, lembremos lá na casa da sogra de Pedro, está lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus falou que ele havia perdoado os pecados daquele homem, as autoridades religiosas daquele tempo começaram a dizer que ali era uma blasfêmia, e aí vem aquela questão de querer matar Jesus. Vocês estão entendendo o que a igreja está nos levando nesses dias a nós entendermos que as autoridades daquele tempo queriam apedrejar Jesus, queriam condenar Jesus e matar Jesus por não aceitarem que Jesus é Deus. Mas nós cremos. Nós cremos. Agora vejam, meus irmãos. Quando nós nos deparamos com algumas situações da realidade dos nossos dias, por exemplo, no carnaval. Quantas vezes no carnaval, aquelas escolas de samba coloca Jesus ali e ainda o diabo puxando Jesus, como se o diabo fosse maior do que Jesus. Isso é uma blasfêmia. É que eles não creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles acreditassem que Jesus é Deus, eles jamais fariam uma coisa dessa. Imagine aquelas pessoas que fazem aqueles filmes reduzindo Jesus apenas à natureza humana, sem acreditar na sua natureza divina, dizendo que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que Jesus teve um caso com João. Isso é blasfêmia. Isso é uma negação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma negação da divindade de Jesus. Desculpe eu falar também, quantas vezes aí nos adeptos da libertação, que foi negada pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, condenada por São João Paulo II e por tantos outros papas, Bento XVI, que eles querem reduzir Jesus, dizendo que Jesus não é Deus, falando que Jesus não multiplicou os pães, que Jesus não curou aquele cego. Pelo contrário,
Eles ficam dizendo que aquele cego, na verdade, era porque ele não conseguia enxergar os problemas da sociedade. Aí Jesus foi lá e fez com que ele enxergasse. Isso é heresia, isso é blasfêmia, isso é negar a divindade de Jesus. Quando se diz que Jesus não multiplicou os pães, coisa nenhuma, isso é uma negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, católicos, não aceitamos uma coisa dessa porque nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e aí nós vamos professando a nossa fé. Meus irmãos, aqueles que negam a divindade de Jesus não se salvarão. Vou repetir. Aqueles que negam a divindade de Jesus não se salvarão. Aqueles que olham para Jesus e vivem dizendo apenas que Jesus não é Deus, mas ele foi um homem, e repito, como eu disse antes, é um ser iluminado, um grande homem, ele era muito inteligente, ele era muito sábio, mas Deus não. Isso é uma blasfêmia, isso é uma negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos cuidado, meus irmãos, com esses falsos ensinamentos que são colocados no dia a dia por aí, aonde as pessoas, de maneira sutil, vai fazendo com que nós católicos cheguemos a uma posição de querer até acreditar e achar que é isso mesmo. Olha o que vem acontecendo nas nossas faculdades, nas nossas universidades, nas nossas escolas. Professores ateus que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, querendo colocar por goela adentro, me desculpe eu dizer assim, dos nossos filhos, dizendo que Jesus não é Deus coisa nenhuma, dizendo que Deus não existe. E me desculpe, nós católicos que não temos essa doutrina toda, somos católicos, não estou dizendo que é todo mundo, mas a grande maioria, que não estuda a doutrina da igreja, não lê a Sagrada Escritura, não lê a história da igreja da forma correta como deve ser estudada, porque até a história da igreja é colocada de forma ideológica, negando a verdade e colocando mentiras no meio. Aí os nossos filhos, quando vão para a universidade, esses professores ateus, mas graças a Deus temos também professores bons, professores católicos que estão ali. Mas esses que não acreditam, ficam colocando coisas na cabeça dos nossos filhos. E vocês percebem que eles entram católicos e saem dizendo que não são mais? Essa negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos atentos. Vocês pais que têm os seus filhos ainda que são crianças, que estão indo nas escolas, e nós sabemos muito bem que isso vem acontecendo também nas escolas. Vão, observem, vejam o que é que seus filhos estão aprendendo. Quando chegar em casa, como eu já disse isso muitas vezes, vejam lá, pergunte para os seus filhos o que é que eles aprenderam, o que foi que os professores ensinaram. Deem uma olhada nos textos, nos ensinamentos que são colocados, porque muitas vezes, de forma bem sutil, está lá a negação de Jesus como Deus, a negação da existência de Deus. Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça da nossa fidelidade. E ainda mais que tem aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, dizendo assim: se ele é Deus, por que ele não curou você? Se ele é Deus,
Por que que ele não resolveu o seu problema? Se ele é Deus e assim por diante. Aí se ele é Deus, aí muitas vezes nós não temos respostas para dar e acabamos aceitando. Não, meus irmãos. Independente de Jesus curar ou não, porque ele vai curar quando ele quiser. Ele vai te dar algo de material quando quiser. Independente dele fazer ou não, isso não vai tirar a divindade de Jesus. Ele vai continuar sendo Deus porque ele é Deus. Porque tudo foi feito por ele. Ele já existia, ele já vivia com o Pai na eternidade. E aqui a nossa fé. Nós cremos. Ele pode não ter feito isso em você, na tua vida, mas ele fez na vida de outras pessoas. E o mais importante de tudo, lá na cruz, nós olhamos aquela pessoa que está lá. Nós vemos um homem, mas não é um homem, não. Nós vemos um homem, é um homem sim, me desculpe, me atrapalhei aqui. É o homem, é a natureza humana dele, é Jesus, mas ele também tem uma segunda natureza que é a divina, é Deus que está ali na cruz, derramando sangue por cada um de nós. E ali ele faz o grande milagre, o milagre da reconciliação. Essa é a grande obra. Ele perdoa os pecados de todos e a porta do céu se abre para todos nós. Creiamos nisso. Quando nós passarmos desta vida para outra, nós iremos nos alegrar. Embora tantos sofrimentos nós passamos, nós vamos nos unir aos sofrimentos dele também. E quando nós passarmos desta vida para outra, nós iremos nos alegrar, porque lá nós veremos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veremos os anjos que foram fiéis a Deus. Veremos os santos que foram fiéis a Deus também. Veremos os nossos parentes que foram fiéis a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Não vamos negar. Nós não podemos negar. Nós cremos. Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é perfeito homem e Jesus é perfeito Deus. Nem precisa dizer que é perfeito Deus, porque Deus já é perfeito. Nós cremos que Jesus é Deus com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Vamos ao Calvário, na sexta-feira da Paixão, e lá nós vamos dizer, como aquele soldado que enfiou a lança nele e ele viu sair do corpo santo de nosso Senhor sangue e água. E aí ele se ajoelhou e disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.